tempo que nós estaremos juntos, faremos duas exposições na carta de Tiago, a primeira no capítulo 1 e a segunda no capítulo 4. E faremos dois estudos a respeito do liberalismo teológico. O primeiro, enfocando o método histórico crítico, que é o método por excelência do movimento conhecido como liberalismo teológico. E em seguida falaremos, na outra oportunidade, sobre as novas hermenêuticas que estão presentes hoje no mundo acadêmico e que acabam naturalmente descendo e alcançando as pessoas nas igrejas, mesmo que elas não saibam os nomes dos seus fundadores e nem conheçam os termos técnicos, mas elas acabam sendo influenciadas por estas ideias que nascem na cabeça dos acadêmicos. Então, hoje à noite nós iremos começar com uma exposição de Tiago, capítulo 1. Eu peço que vocês, então, abram suas Bíblias nessa passagem da Escritura. Tiago, capítulo 1, vamos deixar nossas Bíblias abertas, nós faremos a leitura à medida que a exposição prosseguir. Vamos começar lembrando em que situação essa carta foi escrita. O Tiago aqui é provavelmente o Tiago, irmão de Jesus. Não é o Tiago apóstolo, esse morreu muito cedo, decapitado em Jerusalém. Então, Tiago, que era meio-irmão de Jesus, assumiu a liderança da igreja em Jerusalém e passou a exercer a sua autoridade apostólica no cristianismo judaico daquela ocasião, também todo o cristianismo. E era contado, embora não apóstolo, mas ele era contado junto com o grupo apostólico. E Tiago resolveu escrever esta carta, que é uma carta geral, com dois objetivos em mente e que objetivos estes que tinham a ver com a necessidade das igrejas às quais ele se dirige. A primeira era a questão das dificuldades, provações que aquelas igrejas estavam passando. Boa parte da literatura do Novo Testamento foi produzida exatamente em resposta a essa situação de dificuldades que as igrejas se encontravam. E essas dificuldades eram causadas, em parte, pelas perseguições, a princípio dos judeus, e depois do próprio Império Romano, um pouco mais tarde, aí, por volta da década de 70. Perseguição essa que, inclusive, custou a vida do apóstolo Paulo. Mas antes dos romanos, os judeus, o livro de Atos nos deixa muito claro, perseguiam muito os cristãos. E ser cristão naquela época era muito difícil e também perigoso. Os pagãos tinham várias ideias a respeito do cristianismo. Primeiro, consideravam os cristãos como ateus, porque numa terra onde todos têm muitos deuses, quem tem um só é considerado ateu. Também os cristãos eram considerados como péssimos cidadãos, porque eles não se curvariam diante de César. E na mente pagã, igreja e Estado estavam intimamente ligados. César era o imperador e o filho dos deuses. Na hora que você não se dobrava diante de César, aquilo era interpretado como um ato de péssima cidadania. Tanto é que quando Nero precisou encontrar um responsável ou responsáveis pelo incêndio de Roma, foi só apontar para os cristãos e todo mundo aceitou o que Nero tinha dito, porque ele já tinha uma fama de péssimos cidadãos. E também corriam boatos a respeito dos cristãos de que eles eram canibais, comedores de carne humana, porque uma vez por semana eles se fechavam em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém. Então era assim que a mente pagã interpretava a celebração da ceia, e boatos, rumores corriam por todo o império a respeito dessa seita, e ser cristão, portanto, representava um perigo muito grande. Boa parte da literatura do Novo Testamento, como eu disse, foi produzida exatamente para orientar os cristãos, confortá-los e sustentá-los no meio das grandes dificuldades que eles enfrentavam. Eles podiam ter os seus bens arrestados pela polícia, ser assediados pela polícia local, serem presos, torturados, ver os membros da sua família serem tirados, perderem os seus empregos, enfim, levados até a morte. Então, isso era muito comum no século I. E, então, muitas das cartas neotestamentárias tinham como objetivo confortar e instruir os cristãos sobre como eles deveriam se comportar e como deveriam viver. E a carta de Tiago é uma delas. Ela é escrita com esse objetivo. Mas havia um outro propósito também na mente de Tiago, quando ele escreveu essa carta.
é que aqueles cristãos, além de estarem passando por muitas dificuldades, não só perseguições, mas dificuldades financeiras e várias outras que nós veremos, aqueles cristãos eram considerados por Tiago como superficiais. Essa carta, ela é conhecida por isso, pela sua praticidade. Ela está o tempo todo chamando os cristãos a viverem na prática aquilo que eles, em teoria, já sabem. Para Tiago, ser crente não é só ouvir sermões, é o que ele vai dizer no capítulo 1, mas a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se manter incontaminado do mundo. Para Tiago não basta dizer que Deus é um só e que Deus existe, porque fé sem obras é morta. Para Tiago, de que é que adianta nós termos a fé do nosso Senhor Jesus Cristo se nós fazemos acepção de pessoas? E que adianta nós dizermos que amamos a Deus, mas somos amigos do mundo, capítulo 4. Então, a carta ela é uma chamada à coerência, é uma chamada a viver o cristianismo de maneira prática. Talvez seja por isso que Lutero, não encontrando aqui uma ênfase de Tiago, a doutrina, a questão da justificação pela fé, considerou a carta de Tiago como carta de palha e, na sua tradução, a colocou juntamente com Judas no final da sua tradução, da Bíblia que ele traduziu. O que pouca gente sabe é que na segunda edição ele já trouxe Tiago de volta ao lugar legítimo, né? Que é o cânon do Novo Testamento. Porque é claro que a vida cristã não se resume somente na doutrina da justificação pela fé. Nós temos que saber o que é que isso representa na prática. Como é que nós vivemos no dia a dia essa justificação pela fé. E é por isso que Tiago está aqui. Ele mostra como é que nós, que professamos a verdadeira fé e a verdadeira doutrina, devemos caminhar. O capítulo 1, então, traz esses dois pontos. Na primeira parte do capítulo 1, Tiago dá 5 ou 6 orientações aos cristãos de como eles deveriam enfrentar as diversas provações que eles estavam passando. E na metade do capítulo para o final, ele muito naturalmente passa para o segundo ponto, exortando os seus leitores a praticarem aquilo que eles já sabiam e que ouviam regularmente nas suas igrejas aos domingos. Muito bem, a primeira parte, então, vamos sobre como os cristãos deveriam enfrentar as tribulações. E antes de entrar nas orientações práticas de Tiago, uma coisa já nos chama a atenção, é que se Tiago tivesse vivido nos nossos dias, é claro que jamais teria escrito essa carta. Porque nos nossos dias nós aprendemos que para nós sairmos da dificuldade, basta fazermos uma corrente de oração, basta que nós tenhamos a oração poderosa dos 318 homens de fé, que nós façamos uma peregrinação a alguma cidade santa, ou que tragamos algum objeto ungido que coloquemos em nossa casa ou na nossa indumentária, e todos os problemas se vão. Ou como diz aquele cântico muito conhecido, basta pronunciar o nome de Jesus e os nossos problemas se vão. Então, como Tiago não viveu no dia de hoje, e ele não sabe que basta fazer estas coisas místicas e os problemas vão embora, então é que ele tem um capítulo inteiro ensinando aos cristãos como é que eles devem se comportar no meio das dificuldades. É claro que eu estou usando um pouco de ironia, né? Não preciso nem dizer. É evidente que a palavra de Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila. O que Deus nos promete é uma chegada certa. Nós estaremos lá. Ele haverá de nos guardar pela sua graça. Mas o caminho nunca foi prometido um caminho fácil. E estas cartas foram escritas exatamente para isso. A primeira orientação de Tiago é que nós devemos ver as dificuldades dessa vida como sendo um motivo de grande regozijo, versos 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, ou tentações, como é traduzido em algumas Bíblias, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nesses 3 versículos, Tiago, então, coloca esse princípio de que nós devemos considerar as provações, essa é a tradução que eu vou preferir, como sendo um motivo de toda alegria. É evidente que Tiago aqui não está dizendo aos irmãos que é pecado que nós gemamos ou soframos ou digamos a Deus, Senhor, está muito difícil, e choremos diante de Deus de tristeza e de dor diante das dificuldades. Tanto é que mais adiante, no capítulo 5, ele vai falar de Jó e ele vai falar dos profetas, que
pacientemente sofreram diante de Deus. Jó não sofreu exatamente calado. Basta você ler o livro de Jó e você vai ver que ele até amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mesmo assim, ele é considerado no Novo Testamento como exemplo de paciência. E entre os profetas que são mencionados aqui, nós temos Jeremias, o profeta chorão. É só você ler a carta de Jeremias e o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, e você verá que esse homem de Deus, que é colocado como exemplo no sofrimento, ele lamentou-se mesmo, ele se queixou diante de Deus das dificuldades. Então, quando Tiago diz, meus irmãos, tenham como motivo de toda alegria passardes por várias provações, ele não está excluindo a possibilidade de que nós, à semelhança de Jó e dos profetas, nos dirijamos a Deus como seres humanos quebrados, feridos, vulneráveis, frágeis, e dizendo, Senhor, a dor é grande, o sofrimento é grande. O Senhor nos compreende. Ele sabe a nossa natureza, ele sabe que nós somos pó. O que Tiago está ensinando é que no meio de toda a dor, da dificuldade e da angústia do sofrimento, ao pensarmos no objetivo das provas, porque é que Deus permite que isso aconteça conosco, nós tenhamos então um motivo de gratidão a Deus e de alegria, lembrando qual é o propósito de Deus com todas estas coisas. É o que ele diz aí no verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós temos que saber, essa é a palavra-chave dessa sessão, saber que o objetivo de Deus com estas provas, com estas dificuldades, é que nós aprendamos a perseverança, a firmeza. Perseverar é você continuar a servir a Deus quando tudo dá errado. Quando tudo vai bem, quando o ministério vai bem, quando nossa família tem saúde, quando nós temos situação financeira tranquila, quando não há adversários na igreja, no nosso trabalho, então é fácil sermos fiéis a Deus, louvarmos a Deus e segui-lo com fidelidade. A pergunta é se nós estamos prontos a fazer isso quando Deus, à semelhança de Jó, tira tudo o que temos. Perseverar é a capacidade de continuar a servir a Deus quando tudo dá errado. E esse é o propósito de Deus com as provas, diz Tiago. Perseverança não é uma coisa que a gente aprende na escola dominical, nos seminários, nos bons livros e nem nas conferências da Fiel. Aprendemos perseverança na vida, na escola da vida, onde Deus nos matricula e onde Ele constantemente nos submete ao seu ensino prático. Então, considerando isso e sabendo isso, é que nós devemos ver as provas e as dificuldades da vida como sendo motivo de toda alegria, um termo que só aparece aqui no Novo Testamento e significa uma alegria pura, completa, sem estar misturada com qualquer outra coisa. E note que ele fala também de várias provações, várias aqui não no sentido de muitas, mas no sentido de variadas, diferentes provações. E quando a gente estuda a carta de Tiago, a gente percebe que, de fato, as provações que aqueles irmãos estavam passando eram variadas. Havia perseguições, provavelmente, boa parte deles estava sendo oprimida por patrões injustos, por ricos que os estavam arrastando a tribunais. Tiago menciona aqui doenças e discriminações e uma série de outras coisas que são aflições comuns ao gênero humano como um todo e das quais também o cristão não está isento. O fato de sermos cristãos não quer dizer que nós não sejamos vulneráveis a todo esse tipo de coisa. O que faz a diferença entre nós e o mundo é que nós olhamos para estas coisas e vemos nelas a mão de Deus formando caráter em nós, nos burilando. E isso, então, é motivo de que nós enfrentemos estas coisas com um regozijo no coração, em vez de maldições, pragas e iras, como o mundo faz quando tudo dá errado ao redor deles. Agora, note no verso 4 que o propósito final de Deus é que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu não sei dizer qual é o plano de Deus em particular para a sua vida, se você me perguntar. Mas eu posso dizer qual é o plano geral dele para você. O plano geral dele para a sua vida é que você seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. E se para alcançar essa perfeição de caráter, Deus terá de sacrificar a sua conta bancária, a sua saúde, a sua segurança,
ou qualquer outra coisa que seja um ídolo no seu coração, Deus vai fazê-lo. Porque para Ele isso é muito mais importante do que qualquer conforto material que nós tenhamos aqui nesse mundo. Quando nós entendemos isso, que é porque Ele nos ama e que Ele está formando em nós a pessoa, a imagem do seu Filho Jesus, através das dificuldades da vida, é que então nós podemos nos regozijar diante das dificuldades e sermos então diferente de um mundo triste e cheio de mágoa e de ressentimento que não entende as dificuldades e o sofrimento que lhe sobrevém. É verdade que às vezes nós não temos a menor ideia porque as coisas nos acontecem, mas nem por isso nós devíamos parar de viver, de praticar o que Tiago diz aqui. Eu soube a história de um missionário, um jovem que queria muito ser um missionário, e depois de muitas lutas, ele finalmente foi enviado por uma missão para a África, onde uma tribo havia sido recém-descoberta. E depois de muitas lutas, finalmente ele chegou lá no local daquela tribo, e quando ele olhou e examinou, era uma tribo de canibais, comedores de carne humana. Ele virou-se para correr, mas foi tarde. Os africanos o pegaram. E a próxima cena é aquele missionário amarrado no centro da aldeia, num poste, todo amarrado, e na frente dele um caldeirão com água fervendo, fogo por baixo, e o cozinheiro da aldeia cortando legumes e olhando para ele, não é? Olhando para ele, cortando legumes e olhando para ele. E o moço: Senhor, tu sabes, a vida toda eu quis ser missionário, eu não queria acabar dessa maneira. De repente o chefe da tribo tem uma inspiração. Chama o cozinheiro e diz: ô, cozinheiro, corta um pedaço da carne dele, eu quero experimentar para ver se a carne é boa. O cozinheiro olha para o moço e diz: eu vou tirar da perna. E vai lá na perna, na batata da perna, não sei como chama em Portugal, e corta um pedaço da batata da perna e traz o bife para o chefe. E o chefe, quando prova aquela carne, é a pior carne que ele já provou na vida. Nunca tinha experimentado coisa tão ruim. E ele diz: solta esse homem, manda ele embora. A próxima cena é o missionário correndo na selva, voltando para casa e dizendo: Senhor, agora eu sei por que o Senhor me deu essa perna de borracha. Talvez quando ele teve o acidente, não é? Que teve que colocar uma perna de borracha, ele não sabia por quê. Mas anos depois ele descobriu. Às vezes nós não sabemos, mas permanece a orientação da palavra de Deus, que nós devemos ter as provações, todas elas, como motivo de toda alegria, porque o nosso Deus está no comando. É isso que nós temos que ensinar ao nosso povo e nós mesmos também praticarmos. Segunda orientação de Tiago é que nós devemos pedir a Deus sabedoria, de 5 a 8. Ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Há uma conexão natural entre o verso 4 e o verso 5. No final do verso 5, isso é quebrado porque a nossa tradução, pelo menos a tradução que eu tenho aqui, ela usou um sinônimo e com isso e colocou aí um subtítulo dividindo o verso, separando o verso 4 do 5º. Eu não sei se nas suas Bíblias é assim também, mas há um segmento muito natural. No verso 4, Tiago diz que o alvo de Deus é que nós não sejamos deficientes em nada, que não tenhamos necessidade de nada. E aí ele acrescenta no verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, então ele está continuando o assunto. O propósito de Deus é que nós não tenhamos nenhuma deficiência. E uma dessas deficiências é a sabedoria. Sabedoria que é mencionada aqui não é aquela sabedoria teórica que nós acumulamos nos nossos estudos e nos graus universitários que porventura, ou diplomas que nós tenhamos. Mas é a sabedoria prática, o Hokmah, que nós encontramos no livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é você saber tomar as decisões certas, encaminhar a sua vida à luz do temor de Deus, fazer o que é certo. Irmãos,
Sinceramente, é isso que mais nos falta no meio das provações. Porque nós não temos os problemas que o mundo tem, que os descrentes têm. Por exemplo, se a sua empresa, se a sua firma, se a sua companhia está dando problemas e está com dificuldades, então um mundano, um homem que não conhece a Deus, ele vai usar de recursos ilícitos, ele vai burlar a lei, ele vai fazer negócios escusos e errados para salvar a sua companhia, mas o cristão não pode fazer isso. Ele tem que achar uma solução que esteja de acordo com a palavra de Deus. Se você tem um problema com os seus filhos, por exemplo, se sua filha, se seu filho está nas drogas, ou se sua filha andou se envolvendo com um namorado, as pessoas do mundo não têm problemas com isso, mas nós temos, porque nós somos cristãos. Como é que eu vou lidar com um filho problemático e difícil? Lá no mundo isso é fácil, mas nós não podemos tomar qualquer decisão e seguir qualquer caminho quando a dificuldade bate à nossa porta. No ministério pastoral, por exemplo, quando nós estamos enfrentando inimigos ou certas dificuldades, lá no mundo a gente manda matar, não é? Mas um pastor reformado, ele não pode fazer isso, um cristão não pode fazer isso. Como é que nós enfrentamos estas coisas? É aqui que nós precisamos de sabedoria. É o que mais nós precisamos no meio das provações, para achar o caminho correto, para nos comportar de uma maneira que glorifique o nome de Deus. Tiago diz que se alguém tem falta dessa sabedoria, peça a Deus. É claro que o que está por detrás aqui dessa orientação é a história de Salomão no Antigo Testamento. Quando Deus apareceu a Salomão e lhe deu um pedido que fizesse, e Salomão pediu, acima de tudo, sabedoria para governar o seu povo. E Deus se agradou daquele pedido e concedeu a Salomão não somente sabedoria, mas inclusive tudo aquilo que Salomão não tinha pedido, riquezas e poder sobre os seus inimigos. Então, o Deus de Salomão é o mesmo nosso. E Tiago aqui encoraja os cristãos a pedirem a Deus sabedoria, com os seguintes argumentos. Primeiro, que Deus a todos dá liberalmente, ou seja, Ele dá de maneira abundante. Ele não mede a sabedoria que Ele nos dá, literalmente, mas Ele a derrama com graça e abundância sobre nós. Segundo, que Deus não lhes impropera, está na minha tradução, e significa que Deus não passa no rosto essas coisas. Improperar significa lançar na cara. Por exemplo, você vai pedir um empréstimo financeiro a um amigo, e o amigo então lança na tua cara que no mês anterior ele já te emprestou dinheiro. Então Deus não faz isso conosco, Ele não impropera. Quando nós nos achegamos a Deus para pedir a Ele sabedoria, Ele não vai dizer assim: eu já te dei sabedoria, você já me pediu isso, ou lá vem você de novo, por que estás aqui outra vez? Não, Deus não lança em nosso rosto as nossas faltas, mas Ele nos acolhe como sendo a primeira vez, e Ele liberalmente concede, como Tiago promete no final do verso 5, ser-lhe-á concedida. Aqui está a promessa de que Deus tem prazer em conceder sabedoria aos seus filhos e filhas quando nós estamos passando por grande dificuldade, por grande provação e vivemos em meio a grandes tentações. Podemos recorrer a Deus e pedir esta sabedoria. É uma pena que, infelizmente, nós e os membros das nossas igrejas deixamos para fazer isso depois, não é? Primeiro nós planejamos tudo, como é que vamos resolver os nossos problemas, e depois de tudo planejado, nós chegamos para Deus e dizemos: Deus, olha, eu vou fazer dessa maneira. Se o Senhor puder abençoar, eu agradeço. E assim por diante. Mas não é isso que Tiago nos instrui. Nós temos que, o tempo todo, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar quando as dificuldades batem à nossa porta. Contudo, essas promessas, elas têm algumas condições. E a condição primeira e maior é que nós peçamos com fé. Verso 6 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. A fé aqui é aquela firme confiança de que Deus não somente se agrada de nós, mas também que Ele está disposto a conceder tudo aquilo que nós lhe pedimos. Não se trata aqui, evidentemente, da fé salvadora, mas daquela confiança no Deus que nos salvou e que já nos deu seu Filho Jesus Cristo, e que, portanto, nos dará também com Ele tudo mais que nós precisarmos. É a firme confiança nas promessas de Deus.
em nada duvidando do amor de Deus, do seu bom propósito e das suas intenções para conosco. Tiago aqui compara o que duvida a duas coisas. Ele diz aí no verso 6 que o que duvida, primeiro, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Nós estamos à beira-mar. É fácil ver o que é que Tiago está dizendo. Basta o vento mudar de direção e a onda do mar também vai mudar de direção. Se o vento vem do norte, as ondas então haverão de seguir o seu caminho em direção ao sul, acompanhando o vento, e vice-versa. As ondas sempre se movem de acordo com o vento. Tiago compara o cristão que duvida a essa onda. Quando os bons ventos sopram, o cristão está feliz, ele está firme, ele dá o dízimo, ele dá a oferta, ele ora pelo pastor, ele faz tudo o que precisa fazer. Mas quando o vento é contrário, ele para de fazer todas estas coisas. São cristãos inconstantes. Lembram que a palavra predileta de Tiago é perseverança. Perseverança é você continuar firme com vento favorável ou vento contrário. O que duvida é como a onda do mar. Ele é levado ao sabor das circunstâncias e, portanto, ele não tem firmeza e, portanto, ele é um péssimo testemunho para o mundo do Evangelho de Cristo Jesus. Tiago diz no verso 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele pode orar, mas Deus não vai lhe responder. Deus não vai atender, porque Deus deseja que nós o busquemos com confiança firme, com confiança nas suas promessas, em nada duvidando da sua providência. Segunda coisa que Tiago compara o inconstante é uma pessoa de duas almas, é o que significa literalmente no grego, a expressão no verso 8, homem de ânimo dobre. Ter um ânimo dobre, a palavra dipsirros no grego, significa duas almas. Então imagine você ter duas almas, uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. Dois ânimos, duas vontades, é uma belíssima figura da inconstância. O homem simplesmente não sabe o que quer nem para que lado vai. Uma figura do Antigo Testamento seria aquela do profeta Elias. Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Até quando vocês vão manquejar entre dois pensamentos? Então, é a figura do inconstante, ele tem uma alma dupla, um ânimo dobre, um espírito inconstante em todos os seus caminhos. Aqui nós temos então a segunda recomendação de Tiago para aqueles cristãos. A primeira é, meus irmãos, considerem todas estas dificuldades que vocês estão enfrentando como motivo de grande alegria, porque é Deus que está transformando a vida de vocês e forjando o seu caráter cristão, porque Ele deseja que vocês sejam perfeitos, sem faltar em nada. Mas se vocês faltam sabedoria, então peçam a Ele para enfrentar essas dificuldades. E peçam com confiança, porque Deus dá liberalmente, como já deu a Salomão no passado. Temos esse exemplo no passado. Mas não peça com dúvida no seu coração do amor de Deus e da boa vontade de Deus em todas estas coisas, como se Deus fosse o seu inimigo no meio destas provas. Porque aquela pessoa que duvida é como a onda do mar, como alguém que tem duas almas. Deus se agrada daquele que está firme no propósito de servi-lo, quer Deus lhe dê aqui nessa vida uma porção gostosa, saudável e tranquila, quer Ele permita que nós passemos pelo vale da sombra da morte. Terceira orientação de Tiago está aí do verso 9 até o verso 11, que nós não devemos deixar as circunstâncias da vida alterarem a nossa confiança, particularmente as condições financeiras. Verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta em seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui Tiago fala do irmão humilde, que é o irmão pobre, e ele fala também do rico. Não sabemos se aqui ele se refere ao irmão rico ou aos ricos em geral. Toda vez que ele fala dos ricos aqui nessa carta, ele fala mal. Ele fala de maneira crítica, ele responsabiliza os ricos pelo problema ou pelas dificuldades que as igrejas estavam passando. Então, é melhor talvez aqui
pensar que Tiago não está falando do irmão rico, ele está falando do crente que é humilde na sua condição financeira, e que Tiago diz que ele tem que se gloriar na sua dignidade, verso 9. A pobreza ou a carência é uma dessas situações na vida em que o cristão é muito tentado, porque lhe faltam coisas. E não ele é tentado pela falta daquilo que é essencial para a sua subsistência, ele é tentado também pela cobiça, pela inveja e pelo ressentimento, porque ele vê outras pessoas recebendo aquilo que ele não tem. Então, o irmão de condição humilde, ele é muito provado por causa da sua situação. A orientação de Tiago aqui para aqueles irmãos humildes, e eram muitos, a história da igreja e os estudos aí mostram que no primeiro século a igreja cristã era composta na sua maioria por irmãos de condição humilde. Havia ricos, mas poucos. A maioria vinha das condições mais humildes, dos níveis mais humildes da sociedade. Tiago diz para estes irmãos que existe uma certa dignidade naquela situação humilde e que eles deveriam se gloriar nela. Glorie-se na sua dignidade. Ou seja, não é pecado ser pobre, embora a teologia da prosperidade, ensinada pelas igrejas neopentecostais, nos ensinem constantemente que a vontade de Deus é que nós sejamos ricos e prósperos financeiramente. Eu não vejo isso no Novo Testamento. Não vejo isso em lugar nenhum do Novo Testamento. Há uma certa dignidade. Uma pessoa pode ser pobre e digna, especialmente se ela é cristã, se ela ama Deus, se ela é discípulo de Jesus Cristo. Existe uma certa dignidade nisso. Mas adiante no capítulo 2, que nós não vamos ver, Tiago diz no verso 5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. É claro que Tiago não é da teologia da libertação, que diz que Deus fez uma opção preferencial pelos pobres, mas ele está constatando a realidade de que, através da história, o número de cristãos que vem das camadas mais humildes da sociedade é muito maior do que aqueles que vieram de entre os ricos, nobres, poderosos, influentes, intelectuais, os fazedores de opinião desse mundo. É só ler a história da igreja e nós saberemos que isso é verdade. Então, existe uma dignidade e Tiago quer que os irmãos humildes se lembrem disso, de que Deus os recebe no seu reino. Quanto aos ricos, ele diz no verso 10, eles são como a flor da erva, aquela flor bonita que existe nas campinas, mas que com o calor do sol se secam, se murcham e vão acabar como combustível lá da dona de casa, lá na cozinha da dona de casa. Então os ricos passarão na sua insignificância, não cobicem as riquezas, diz Tiago, aqueles irmãos humildes. Não fiquem com inveja dos ricos, porque eles passarão no instante, e vocês são herdeiros do reino que Deus tem reservado àqueles que o amam. O ponto aqui é que nós não devemos permitir que as alterações da nossa situação financeira influenciem o nosso compromisso com Deus. Se nós somos pobres, temos uma condição humilde, gloriemos-nos nisso, demos graças a Deus por isso. É claro, se temos oportunidade de progredir, que o façamos. Mas se não, lembremos que Deus nos tem reservado um tesouro ainda maior. E se nós, porventura, temos riquezas materiais aqui, lembremos que elas são passageiras. Nós temos hoje e amanhã não temos. Nós estamos acabando de ver o mundo passar por uma crise financeira que veio de repente, e de um dia para outro, pessoas que eram milionárias, entre elas cristãos, perderam tudo, vendendo suas mansões por míseros dólares nos Estados Unidos, mansões que valiam milhões para poder ter alguma coisa para sobreviver. E quantas pessoas foram afetadas por essa crise? O mundo está cheio de histórias de gente que eram ricas, eram tranquilas financeiramente, mas no dia seguinte amanheceram pobres e sem absolutamente nada. Se a nossa felicidade e estabilidade espiritual vai depender da oscilação da nossa conta bancária ou do sistema financeiro mundial, então nunca seremos cristãos perseverantes. Nós não podemos depender destas coisas. Devemos colocar a nossa confiança em Deus e aguardar nele, e nele ter o nosso conforto apenas. Essa é a orientação de Tiago, a terceira orientação de Tiago. A quarta orientação está aí do verso 12 até o verso 18.
nós temos que fazer a diferença entre a tentação e a provação. Verso 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O ponto aqui dessa secção da carta é fazer a distinção entre provação e tentação. Essa distinção não é fácil no grego, porque a mesma palavra, peirasmos, ela pode significar tanto provação quanto tentação. Tanto é que algumas traduções simplesmente traduziram uniformemente toda essa seção, onde encontraram peirasmos, traduziram como tentação, tentação, tentação. Eu creio que essa não é uma tradução, não é uma maneira válida de fazer, porque uma palavra, só porque ela acontece várias vezes, não quer dizer que tenha sempre o mesmo sentido. Isso é o que na exegese chamamos de transferência totalitária indevida. Você encontra uma palavra e porque ela, nas vezes anteriores, significa X, você pensa que só porque ela ocorre ali, ela significa X também. E nós esquecemos que é o contexto que determina o significado das palavras, e que sem o contexto elas podem significar absolutamente qualquer coisa. Então, o contexto mostra aqui que Tiago está usando essa palavra em dois sentidos diferentes. O primeiro sentido é o sentido de prova, que está no verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A versão que eu estou lendo preferiu traduzir como provação, e corretamente, porque aqui no verso 12, Tiago fala dessas dificuldades vindas da parte de Deus. E é aqui que está a diferença entre a tentação e a provação que Tiago faz nessa passagem. Deus nos prova, mas ele não nos tenta. E embora a palavra seja a mesma, os sentidos são diversos. Nós podemos dizer que a provação é da parte de Deus, como já dissemos, e Tiago afirma isso no início do capítulo. Mas ele não tenta o seu povo, e há uma diferença entre essas duas coisas. E que diferença é essa? Ora, no verso 12, a provação é alguma coisa que tem como objetivo nos aprovar e, no final, fazer com que nós recebamos a coroa da vida. Coroa da vida pode ser traduzido como a vida como coroa. Então, em vez de ser uma referência a um galardão, uma coroa da vida, a referência pode ser simplesmente a vida eterna, que é recebida como coroação da perseverança que nós tivemos aqui nesse mundo. É óbvio que Tiago não está ensinando salvação pelas obras, porque se estivesse, nem calvinista ele seria, não é? Não seria nem reformado. Na verdade, ele não está ensinando isso. Ele está apenas dizendo que quem é salvo, ele vai perseverar até o fim, ele vai ficar firme na palavra de Deus e vai andar nos caminhos do Senhor. Por isso ele coloca uma bem-aventurança no homem que suporta com perseverança as provas às quais Deus o submete. Mais uma vez a palavra perseverança aparece aí, que é a palavra predileta de Tiago nesse capítulo 1, e que indica essa capacidade de suportar e viver como cristão em meio às dificuldades. Feliz o homem que suporta com perseverança as provações. Porque depois de ter sido aprovado, palavra que é tirada da linguagem da metalurgia, a aprovação aqui era o que se dizia de um metal que havia sido provado e purificado pelo fogo, e então estava pronto para o uso. Então, uma vez que Deus nos submeteu ao fogo da provação, nos purificou e nós passamos no teste, então nós receberemos a coroa da vida, note, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama a Deus vai perseverar. O que ama a Deus receberá a coroa da vida. O que ama a Deus é aquele que, provado, ele permanece firme. É uma descrição que Tiago faz do verdadeiro cristão.
Quando eu voltei dos Estados Unidos, depois de ter feito o meu doutorado, eu voltei como todo jovem professor para os meus alunos lá no Brasil, muito Caxias, né, muito estrito, né? E minhas provas eram um horror. Os meus alunos morriam de medo das minhas provas, porque eram provas terríveis, tremendas. E eu tinha um objetivo, eu dizia, Deus, eu quero fazer provas, exames muito duros e difíceis, porque eu quero colocar para fora quem não é de fato vocacionado, quem não é pastor mesmo, eu quero botar para fora. E eu vou fazer isso reprovando com testes e exames muito difíceis. Então eu fazia os exames com o propósito de reprovar mesmo o mau aluno. Mas depois vieram os filhos, né? 4 filhos, adolescentes inclusive, entraram na adolescência na mesma época. E eu aprendi muito com os meus filhos. E hoje a minha atitude mudou. As minhas provas ainda são difíceis, mas eu não faço prova para reprovar ninguém. Eu dou provas difíceis para dar uma oportunidade aos meus alunos de serem aprovados e de tirarem boas notas. No fim é a mesma coisa, mas a intenção é diferente. Então Deus, é isso que Tiago diz aqui. Deus, quando nos prova, Ele não tem como propósito nos reprovar, mas nos aprovar para que nós tenhamos a coroa da vida. E é nesse sentido que a prova é diferente da tentação, que é o que ele explica no verso seguinte. Agora, ele diz, ninguém ao ser tentado, é a mesma palavra, peirasmos, só que agora é no sentido não de prova, mas de tentação. Qual é a diferença entre as duas coisas? Vou dizer em seguida. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Uma das tendências nossas, quando nós estamos passando por um período de dificuldade, é atribuir a Deus o que nos está acontecendo. Isso muito mais entre nós calvinistas, porque nós sabemos que o nosso Deus é soberano e Ele decretou tudo o que existe e que Ele está no controle de todas as coisas. E quando as situações difíceis, as situações adversas, elas vêm sobre nós e nós acabamos caindo e fazendo aquilo que nós não devíamos, existe a tendência de dizer ou de colocar a culpa em Deus. Eu só pequei ou eu só caí, eu fiz o que era errado, porque a provação foi mais forte do que eu podia suportar. Eu não tinha outra alternativa a não ser pecar, porque era tão difícil, era tão forte, as circunstâncias eram tão adversas, que eu não tive escolha. Então, em outras palavras, nós estamos fazendo como Adão, a mulher que tu me destes. A mulher que tu me destes. Ninguém, ao ser tentado no meio das provações e ao cair, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não é tentado pelo mal, a sua natureza santa, imutável, perfeita, ela não é suscetível ao mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O alvo de Deus nunca é nos induzir ao pecado quando Ele nos coloca numa situação difícil. O alvo de Deus não é nos reprovar, como eu disse, mas nos aprovar. Então, é aqui que está a diferença da provação e da tentação. As circunstâncias, quando vêm e nos são adversas, elas vêm com o propósito divino de nos aprovar, de criar em nós perseverança. Mas por causa da corrupção do nosso coração, aquilo que é da parte de Deus uma prova, vira uma tentação, como diz Tiago no verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Seria mais ou menos o seguinte: você chega no seu escritório de trabalho, na sua oficina, no seu emprego, no dia seguinte, e o seu João, com quem você trabalhou há 60 anos, aliás, há 30 anos, seu João se aposentou com 60 anos, 30 anos ele foi seu colega ali, sentado numa mesa ao seu lado no escritório. Ele agora reformou-se, está aposentado. E o chefe contratou uma moça de 20 anos, de mini saia, para trabalhar ao seu lado. E você está numa situação difícil, porque ser fiel à sua esposa, trabalhando com seu João, é uma coisa. E ser fiel à sua esposa trabalhando com essa moça é outra. E você pode até orar e dizer,
Senhor, essa é uma situação muito difícil e a resposta de Deus com certeza vai ser: eu não coloquei você nessa situação para que você caia. Se você vier a cair, você caiu pela cobiça do seu próprio coração. Mas eu lhe coloquei nessa situação para que você prove a sua fidelidade a mim e a sua esposa e você cumpra os votos que você fez no matrimônio. Então, aquilo que da parte de Deus é uma prova, por causa da corrupção do nosso coração, se torna uma tentação. E se viermos a cair em tentação, não devemos confundir as duas coisas e atribuir a Deus a culpa do nosso pecado, como muitos cristãos fazem isso. Quando aquele famoso evangelista Jimmy Swaggart, infelizmente, foi apanhado quebrando o 7º mandamento e ficando com o dinheiro das igrejas, ele foi à televisão se justificar. Eu me lembro, jovem, quando escutei ele dizer, ele pediu desculpas porque de fato ele tinha adulterado e ficado com o dinheiro da igreja, mas em seguida ele disse: "The devil made me do it." O diabo me fez fazer isso. Aliás, vocês notaram que o diabo nem aparece aqui, não é? Notaram que Tiago está falando de tentação, mas ele nem cita o diabo aqui. É porque se nós não podemos botar a culpa em Deus, também não podemos botar no diabo. Eu não sou advogado do diabo, não estou aqui para defender ele. Mas quando nós colocamos a culpa do nosso pecado em Deus ou no diabo, nós perdemos a oportunidade de nos arrepender, de nos quebrantar e de nos santificarmos e aprendermos o que é, de fato, viver a vida cristã autêntica. E isso é o que está acontecendo hoje no meio evangélico em todo o mundo. As pessoas culpam o diabo, aquilo que a Bíblia chama de obras da carne, lá em Gálatas 5, ira, malícia, prostituição, nós demonizamos e transformamos em demônios. Demônios da ira, demônios da luxúria, demônios disso e tudo mais. E uma pessoa que cai nesses pecados coloca a culpa nos demônios que fizeram isso, e eles vão resolver os seus problemas com sessões particulares de exorcismo para tirar os demônios da luxúria do seu coração. Se você quiser tirar os demônios da luxúria e da sensualidade do seu coração, comece cortando aquilo que você escuta na televisão, na internet, aquilo que você lê, e aí você de fato vai se livrar da luxúria, mas não vai ser expelindo demônios que você vai resolver o problema do pecado. Você vê que nem aqui Tiago coloca essa opção. Ele diz que nós somos responsáveis. Vou contar uma historinha para vocês e vou perguntar quem vocês acham que escreveu. Um homem estava andando numa rua, de repente vem uma mulher muito bonita, vestida sensualmente, e essa mulher começa a conversar com esse homem, atrai esse homem, seduz esse homem, e eles vão para um determinado local onde eles mantêm relações e aquela mulher fica grávida. E quando finalmente aquele menino nasce, e ele pode, a primeira coisa que o filho faz é pegar uma arma e matar o pai. Sabe quem escreveu o roteiro dessa história? Tiago. É o que ele está dizendo aqui. Não é isso que ele está dizendo? Como ele personifica a cobiça e o pecado, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, engravidado, quando é que a cobiça engravida? É quando nós dizemos sim a ela. Quando nós somos seduzidos pela tentação, engravidamos a cobiça. E ela então dá à luz o pecado. O que é que nasce dessa união entre a minha vontade e a tentação? Nasce o pecado, que é o filho que foi gerado pela minha decisão. E o pecado, uma vez consumado, uma vez que ele realizou, ele gera a morte de quem? Minha. É o meu filho que me mata. E Tiago está contando essa história aqui para dizer: o pecado é seu filho. Não coloca a culpa em Deus. Faça o teste do DNA, ele é seu filho. Você que o gerou. E com isso ele está tirando qualquer base para que nós atribuamos a Deus participação no pecado. Eu sei que esse é um dilema antigo. Qual é a origem do mal? Os calvinistas, em particular, nós nos preocupamos com isso, a questão da origem do mal. Talvez eu não saiba explicar a origem do mal, mas uma coisa eu posso lhe dizer: Deus não é responsável por ele.
Ele está no mundo pela permissão soberana de Deus, mas de uma maneira que nós não sabemos explicar e não podemos compreender. Deus não é responsável pelos atos pecaminosos de suas criaturas. Por isso que elas darão conta dos seus atos pecaminosos a Deus, e por isso que Deus não é injusto quando as envia para a condenação. A Bíblia responsabiliza o ser humano pelo pecado e pela decisão errada que ele faz. Não deixemos a nossa fé reformada toldar, ou obnubilar, ou escurecer por um minuto esse fato, e pensarmos que a graça de Deus e a soberania de Deus nos dão uma desculpa para o pecado, porque não dão. Nós somos responsabilizados na Escritura pelas nossas ações. Então, portanto, ao sermos provados, e se porventura cairmos, não digamos que a culpa é de Deus, porque de Deus, ele continua, só vem o bem. Verso 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, de Deus só pode vir o bem. Todo bem que nós temos e experimentamos vem lá do alto, desse Deus imutável. Note que ele chama Deus aqui o Pai das luzes. As luzes aqui são os luzeiros do firmamento, que mudam. Todos nós sabemos como a sombra varia de acordo com a mudança do sol no céu. Os luzeiros variam e há sombra de mudança. As mudanças das sombras mostram como eles mudam de posição. Mas o Pai das luzes, ele não é como a sua criação. A sua criação como que gira, move, muda de posição. Mas o Pai das luzes é imutável no seu propósito de nos fazer o bem. Ele não muda. Um dia ele nos ama e no outro dia está com raiva de nós e nos manda a tentação para nos destruir. O seu propósito é imutável. Ele que é o Pai das luzes, nele não há variação nem mudança de sombra, como existe nas luzes ou nos luzeiros que ele criou. Até porque, Tiago diz, ele nos gerou segundo o seu querer, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Esse é o alvo dele conosco. Ele já nos gerou pela palavra da verdade. Somos as primícias da sua criação e ele não vai mudar do seu propósito de nos santificar e de fazer de nós a coroa da sua criação. Terminando, o último argumento de Tiago aqui é que nós devemos nos controlar durante a provação para não dizermos o que não devíamos dizer. Verso 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todos nós sabemos o que é ficarmos irados no meio da provação. Quando as coisas dão errado, a ira sobe ao nosso coração. A raiva controla a nossa mente. E nós acabamos dizendo coisas, nós acabamos falando coisas que, de fato, cristãos não deveriam dizer. E nós nos arrependemos destas coisas, mas às vezes é tarde, porque palavras faladas são como penas espalhadas ao vento. É muito difícil trazê-las de volta. Por isso que a orientação de Tiago é, meus irmãos, vocês sabem estas coisas. Eu não estou dizendo coisa nova para vocês. E, de fato, Tiago não está dizendo nenhuma novidade, não é? Esses cristãos já deveriam saber de todas estas coisas. Então, já que vocês sabem, pratiquem isso, que todo homem, pois, sendo tentado, seja pronto para ouvir. Escute mais. Não é sem razão que Deus nos deu 2 ouvidos e somente uma boca. Ele quer com isso dizer que nós temos que ouvir muito mais no meio da dificuldade. Ouçamos os conselheiros, ouçamos os ministros, ouçamos a palavra de Deus, homens sábios, mulheres que Deus nos deu como esposas e que podem nos ajudar e sempre, frequentemente, constantemente estão nos ajudando. Seja pronto para ouvir todos os meios através dos quais Deus enviou a sua palavra. Seja tardio para falar e tardio para se irar. O argumento de Tiago é, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça aqui não é a justiça justificadora de Deus, mas é o atributo de Deus pelo qual ele faz todas as coisas certas. Se nós estamos irados, nós não estamos em condição de propor uma solução ou tomar uma atitude que esteja de acordo com o Deus que é justo, o Deus que é verdadeiro, o Deus que é bom. Crentes irados geralmente tomam decisões e dizem coisas que envergonham o Evangelho. Por isso nós devemos ouvir mais e falar menos.
e não permitir que a ira encha o nosso coração. Irmãos, em conclusão, eu creio que a diferença principal entre nós e o mundo não é o fato de que nós somos imunes às dificuldades da vida. Quando cai um avião, o crente não fica flutuando no ar, ele cai juntamente com os descrentes também. Da mesma forma, quando um trem bate ou quando um navio afunda, quando vem uma epidemia de peste ou de gripe, ela atinge a todos indistintamente. O que faz a diferença do crente e o mundo não são as aflições e as dificuldades da vida, mas como nós as enfrentamos, como nós reagimos a elas. E é nesse ponto que, às vezes, as nossas mãos destroem aquilo que nós construímos com as nossas bocas. Nós pregamos, nós anunciamos, mas não vivemos como homens e mulheres que temem a Deus, que amam a Deus e que perseveram em servi-lo no meio das dificuldades. Que Deus nos dê ministérios abençoados, que nós vivamos isso em nossos ministérios, para que possamos ensinar as nossas ovelhas que vivem constantemente no vale de lágrimas, sofrendo e chorando, e que precisam da orientação dos seus pastores. Amém.